A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus, e trago a você a nossa 7ª lição da Escola Bíblica Dominical com o tema Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Porém, antes eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal e dar o seu joinha, tá bom? Para que você seja notificado quando postarmos o nosso próximo vídeo. Tá? E eu quero orar com você, para que o Senhor nos abra o entendimento por sua palavra, para nós estarmos trazendo uma palavra com sabedoria da parte do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu filho e filha que vai estar comigo nesta lição de hoje, que eles possam, juntamente comigo, crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa bendita de Cristo Jesus. Queridos, o nosso texto áureo vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos. É um princípio básico para uma vida santificada, é termos paz com os nossos irmãos. Se você não tem paz com seu irmão, o entendimento vai ser que você também não tem paz com Deus, que você não tem paz com aquele que é o dono da paz, que é Cristo. Porque o nosso relacionamento entre nós vai ser um reflexo do relacionamento que nós temos com Deus. Se eu me relaciono mal com meus irmãos, o meu relacionamento com Deus também é um relacionamento duvidoso. Então, temos que ter esse cuidado, ok? A verdade prática vai dizer: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea, ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Segundo o pensamento do autor da lição, ele fala então que a santificação ela é instantânea e progressiva. Ela pode ser instantânea se vista como alguém que foi pego e foi separado para Deus, tá? Mas ela é progressiva porque ela é diária. A santificação é um processo contínuo. Então eu ousaria a dizer que a salvação é instantânea, ou você é salvo ou não salvo, enquanto a santificação ela é um processo contínuo. Vou divergir do autor? Não, cada um com seu ponto de vista. Para mim, a conversão é instantânea, enquanto a santificação vai ser a minha comunhão diária com Deus, vai ditar qual o tamanho desta santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 23, vai dizer assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Leio agora o versículo 23 para ganharmos o tempo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos entender uma coisa: nós somos de novo gerados. Foi isso que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos, necessário é nascer de novo, é ser gerado de novo. E agora, não de uma semente corruptível, ou seja, uma semente que novamente nos levará à morte, mas agora gerado em uma semente que vai nos levar a ganhar a vida eterna. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Você que aceitou a Jesus, você não se domina mais. Quem domina a tua vida é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Ele que tem esse poder
de agir e atuar na sua vida. 3 são os objetivos específicos na lição. Primeiro, a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e também aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Vamos então entrar na nossa introdução, do nosso comentário que diz assim: introdução. Deus é absolutamente santo, inquestionável. A santidade de Deus, ela é inquestionável. Deus é santo. Os seres celestiais, os querubins, os serafins, as criaturas celestes que habitam a morada eterna, habita diante de Deus, dizem que Ele é santo. Se eles dizem, então nós devemos reverenciar a santidade de Deus. E é infinita e inigualável. A santidade de Deus não tem fim e não tem homem algum, ser humano algum, que por mais santo que seja, vai se igualar à santidade de Deus. Não existe. Não existe. Por isso que Deus é o Kadosh. Deus é Kadosh. Deus é santo. Santo por excelência. Enquanto nós somos hagios, somos santificados pela presença dele, pela ação dele na nossa vida. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. Então, amados, uma vez salvos por Cristo, salvação instantânea, uma vez salvos pelo Senhor, agora nós vamos refletir em nós esta santidade, esta glória de Deus na nossa vida. Observação: nós só continuaremos santos na medida que nós estivermos em contato com a santidade de Deus, porque é a santidade de Deus que nos santifica. Sem esta santidade divina, nenhum homem, nenhuma carne ela é santa. Queridos, quando olhamos os utensílios do tabernáculo, quando olhamos os utensílios da casa do Senhor, quando, por exemplo, o jovem pede uma guitarra, um contrabaixo, um teclado, um instrumento de sopro, e a igreja compra e a igreja consagra ao Senhor, um púlpito novo, a igreja consagra, uma bancada ali da igreja consagra, queridos, aquele material está consagrado a Deus para sempre, para sempre. Nunca mais perderá a consagração. Alguém pode até usar para tocar em outros lugares, para outras coisas, mas continua santo. Exemplo disso máximo foi quando o rei Beltesazar pega os utensílios da casa de Deus e vai colocar no seu banquete. Aqueles utensílios eram santos, separados para Deus. Então é diferente a santificação de utensílios ou consagração de utensílios ou separação de utensílios para nós seres humanos. Eles não pecam, mas nós estamos em contato com o pecado 24 horas. Até dormindo, nós sonhamos alguns sonhos que são pecados. Sonhamos coisas que contrariam a vontade de Deus. Então, estamos precisando diariamente desta santificação na nossa vida. E isso vamos estudar, tá bom? Primeiro tópico vai dizer santificação no Antigo Testamento. Vamos falar sobre a santificação, sobre a consagração e purificação. Vamos lá então ver o que o Senhor tem para nós nesse primeiro tópico. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Tá vendo? A santidade de Deus tem a ver com seu atributo moral. Tem a ver com aquilo que é moral, aquilo que não foge à ética, aquilo que não foge ao princípio estabelecido.
Se alguém cria um princípio e ele mesmo quebra esse princípio, ele está indo para um caminho duvidoso. Então Deus não quebra princípio, não, jamais. Então Deus é esta excelência, essa plenitude desta santificação. Essa verdade é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério, embora errassem em alguns pontos, mas a santidade, a separação, eles levavam a sério. Exemplos disso ainda vamos ver no Novo Testamento, quando Pedro tem um sonho, e um sonho-visão, na verdade, um sonho-revelação, como queiram os irmãos, e ele, nesse sonho, aparece todo tipo de animal, e ele com fome, mas ele não mata, porque os animais eram considerados imundos. E ele então, no sonho, a voz fala, mata e come. Ele fala, eu não posso matar porque é imundo. Aí Deus fala, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Então, por quê? Porque o princípio de santidade, separação que eles tinham, eram muito grandes. Erravam em algumas coisas, erravam, como nós também erramos hoje, né? Só mudou a época, mas os erros continuam os mesmos. Santificação, no primeiro subtópico. A ideia predominante, de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado, separar daquilo que é comum ou imundo. Então a ideia de santidade, de santificação, santidade no Antigo Testamento é o quê? É separação. Quando alguém era separado, ele não poderia continuar com as mesmas práticas de antes. Aquelas práticas pecaminosas que norteavam a sua vida, não mais. Ele agora precisava entender que ele era um modelo que seria observado pelas demais pessoas. Então a santidade no Antigo Testamento, como eu já falei até dos utensílios, era voltado para alguém que era chamado para uma tarefa especial. Era alguém que era chamado para o serviço sacerdotal. Era alguém que era chamado para ser o rei, para ser um juiz. Então ele era separado. E por ser separado, ele não podia se contaminar, ele precisava observar algumas coisas. Então no Antigo Testamento vamos ver muito isso aí. Mas por quê? Por que Deus exige do povo hebreu principalmente a santidade? Porque o povo, até então, o povo está vindo de um meio de um povo pagão, o meio de um povo idólatra, um povo que tinha por princípio sacrificar os seus filhos, se contaminar com a prostituição, por exemplo. Como Deus iria estabelecer um princípio de santidade se não separasse essas pessoas? Então o seu povo é separado para viver uma vida que glorificasse a Ele. E esse testemunho moral ia levar as pessoas de fora a entender o tamanho do chamado, o tamanho do compromisso que Deus estava determinando aqueles homens. Então diz mais ainda, separar e também lugares, tá? Havia lugares que era separado. Há lugares no tabernáculo mesmo, os levitas podiam chegar no pátio, o sacerdote podia entrar no lugar santo, mas no lugar santíssimo só o sumo sacerdote, porque havia separação de pessoas para determinadas funções e de lugares também. Separar daquilo que era comum e imundo, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Quem pegava a lepra, por exemplo, era considerado imundo, não podia estar no meio daqueles que eram puros, ou não estava sofrendo desse mal. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Profanar o sagrado é alguém não temer as coisas de Deus. Não temer as coisas de Deus pode levar alguém a ser um profano. Ele pode profanar usando palavras, usando atitudes
que podem trazer prejuízos terríveis à sua vida. Então, profano é isso, é aquele que usa as coisas de Deus ou julga as coisas de Deus como sendo coisas comuns. Será que não tem pessoas que fazem isso, por exemplo, hoje com a ceia, com o pão, com o cálice? Será que não tem pessoas que profanam isso aí? Pessoas que desvalorizam? Será que não tem até pessoas que já foram servos de Deus ou até mesmo servos de Deus que estão pisando no sacrifício de Cristo? Oh, meu irmão, não pense assim, não vamos ser assim, mas vamos ser crentes comprometidos com a palavra. Ser santo é ser santificado. Santificar-se é ser colocado à parte. Quando você é santificado para Deus, você é colocado à parte para o serviço do Senhor. Glórias a Deus, porque eu estou falando com um montão de gente que é santificada ao Senhor. Um montão de irmãos que já são santificados ao Senhor e outros que ainda serão santificados ao Senhor para uma grande obra. Que Deus te abençoe. O que é então? Falamos da santificação. E a separação? O que é separação? O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus, e isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Consagrar, então, pode ser, por exemplo, eu fui consagrado ao ministério pastoral, consagrado ao ministério pastoral e ordenado. Ordenado é porque eu faço parte de uma convenção, então eu sou ordenado nesta convenção, eu sou ordenado nesta igreja, mas sou consagrado ao ministério pastoral. Fui chamado para o ministério pastoral. Você de repente foi chamado a evangelista, a líder de mocidade, a líder de missões, enfim, a um missionário, ao diaconato, ao presbitério. Você foi também chamado. Então você foi consagrado para isso. Houve um dia especial que a igreja viu em você que você poderia ser consagrado para essa tarefa. Então diz que pode ser consagrado pessoas, coisas ou possessões, né? Ou terras. Essa terra é consagrada ao Senhor. Davi consagrou a eira de Araúna ao Senhor. Outros homens consagraram também lugares aonde passaram ao Senhor. Então isso é fundamental. A consagração, então, é isso. É o ato de dedicar-se pessoas, coisas ou possessões para o serviço de Deus. Consagrar e santificação são termos distintos, mas com o mesmo pensamento. Consagrar, então, é separar alguém. Consagrar é chamar alguém para o serviço. E a santificação é o quê? É separar alguém também para o serviço. Ambos com esta conotação de obra do Senhor nosso Deus. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo, e trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes e levitas. Todos os seus utensílios, pois, baseiam-se na santidade de um Deus santo. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser em santidade, porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é Kadosh, ele é santo e ele exige de nós santidade. Por ele ser santo, ele vai trabalhar na vida dos seus servos essa santidade. E aqueles que são chamados para a obra de uma forma, então, ainda mais especial. E o que é purificação? O termo tahor, puro, limpo, derivado do verbo tahé, ser limpo, puro, e gadash, santo, do verbo gadash, pertence ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus. E, no nosso caso, a gente usa o termo hebraico, mas com uma facilidade a mais para falarmos, que é o kadosh.
né? Que é a questão de ser santo, a questão de ser limpo, de ser puro. Esse é o Kadosh que vai expressar, só que aqui ele fala um pouquinho mais fechado, né? Fala com que, né? Então fala um pouquinho mais fechado, mas fale Kadosh mesmo, não tem problema não. Kadosh então vai ser a expressão máxima. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre Kadosh e Hagios. Eu vou colocar em cima, esse vídeo, a descrição desse vídeo, para que você possa pesquisar lá também. Lá eu falo somente sobre esses dois termos, o Kadosh no hebraico e Hagios no grego, tá bom? Porque aí você tem essa possibilidade também de acompanhar nesse vídeo. Então ambos vão determinar, o Kadosh vai determinar se uma pessoa é pura ou não. Também há um pensamento de que tem um termo no sentido também que pode expressar a questão de santos, de ídolos, mas não vamos nos prender a essas coisas não. Vamos nos prender à santidade divina, essa purificação que Deus quer de nós, vai ser por meio da expressão máxima de sua santidade. Amém. Deus é Kadosh. Glória a Deus. Deus é Kadosh. Deus é santo por excelência. E Ele expressa o máximo de sua excelência por meio dessa palavra tão especial. Que Deus nos abençoe. E eu te aguardo no nosso segundo tópico, que vai falar sobre a santificação no Novo Testamento. E no terceiro tópico, falando sobre a santificação hoje aplicada ao crente. A síntese desse tópico é: o Antigo Testamento mostra a santidade de Deus, se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Tá vendo? A santidade é a expressão máxima da moral do Senhor nosso Deus. Nós temos um Deus que ama a moralidade. Temos um Deus que a sua moralidade baseia-se na sua santidade. Você pode dizer comigo aí? Santo. Santo. Santo é quem? Deixa na descrição. O Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe. Até o nosso segundo tópico, em nome de Jesus. Amados, no nosso segundo tópico, então, nós vamos falar sobre a santificação no Novo Testamento. Nós vamos fazer as seguintes leituras, em síntese, né? Uma obra da Trindade, a natureza da santificação e uma necessidade, ok? Vamos lá então. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo e ao Novo Testamento e trazem o mesmo conceito. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Ou seja, se a palavra hebraica Kadosh é a expressão máxima da santidade de Deus, essa santidade, essa expressão máxima, hoje na Nova Aliança é Cristo. Cristo vem sendo essa expressão máxima. Cristo é também como o Espírito Santo, tanto que já fala que é o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é Kadosh. Mas o Senhor que é Kadosh, Ele vai agora trabalhar na minha e na tua vida o Hagios, que é a questão. Hoje, Jesus nos salva, nos purifica, nos chama para a sua obra e por meio disso, Ele vai nos santificando por meio do Espírito diariamente. Então, a santificação no Novo Testamento tem a ver com a pessoa bendita de Cristo e com a pessoa bendita do Espírito Santo, que vai trabalhar esse processo na nossa vida. Lembremos bem, a conversão é instantânea, a santificação é um processo.
É um processo contínuo que só vai culminar ou com a nossa partida ou com o arrebatamento da igreja, ok? Diz então, uma obra da Trindade. A Trindade trabalha para que a igreja seja santa, para que nós sejamos santos. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. Isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São distintas, sim. São pessoas diferentes, são distintas porque são pessoas diferentes, mas iguais em poder, glória e majestade. Todas elas têm o mesmo atributo moral. Todas têm os mesmos atributos divinos. Então, todas essas três pessoas são exatamente iguais em sua totalidade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo trabalham para a nossa santificação. O comentarista diz para nós aqui que no Antigo Testamento essa santificação estava implícita, mas com Cristo não mais. Se lembram bem que eu falei lá que havia lugares separados onde pessoa específica, por exemplo, do lugar santíssimo, aonde a glória de Deus, a santidade de Deus estava expressa no lugar santíssimo, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. E não era qualquer sumo sacerdote, era o sumo sacerdote, aquele que tinha responsabilidade. Não era aquele que estava no estágio para sumo sacerdote, aquele que já estava chegando, não, era só aquele que estava determinado a entrar. Mas, quando Cristo vem, aquele caminho que estava fechado, você vai ler lá, você vai ver no Evangelho, que de alto a baixo o véu se rasgou. Não há mais separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Por quê? Porque quem faz essa ponte agora é Cristo. Cristo é que faz a ponte entre o lugar santo e o santíssimo. Ou seja, Cristo nos tira do lugar imundo, nos coloca no lugar santo e nos leva ao lugar santíssimo. Temos ousadia pelo Espírito de Deus, por meio do sangue de Cristo, como diz Hebreus, para entrarmos no lugar santíssimo por meio do sacrifício de Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo trabalha esta obra gloriosa para que nós sejamos santificados. Então, nós vemos aqui esta ação da Trindade, trazendo ao homem esta possibilidade daquilo que estava escondido ser revelado para cada um de nós. Qual é a natureza da santificação? Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial ou legal de santificação. Vamos lá então rapidamente aqui. Vocês lembram bem que no Antigo Testamento, quando Deus fala a Moisés, separa Arão e os seus filhos, que eles serão sumo sacerdote e sacerdote, eles me servirão. Eles precisaram fazer várias coisas, observar várias coisas, tipo de alimentação, rituais, matar um cordeiro, matar um carneiro, precisaram ser espargido na orelha direita o sangue, no polegar direito o sangue, enfim, tudo isso precisou ter o sangue salpicado sobre o seu corpo, sobre as suas vestes. Era um ritual de purificação. Tem pessoas até hoje que fazem rituais de purificação, ou, eu vou usar até uma outra expressão aqui também, ritual de iniciação em uma seita, em uma religião, e não quero debater sobre isso, se é certo ou se não é. Mas, no Novo Testamento, o crente, o servo de Deus, ao aceitar o Senhor Jesus, ele não faz mais, ele não precisa fazer o mesmo ritual do Antigo Testamento. Não precisamos mais. Um dos rituais de purificação era, por exemplo, a circuncisão. Hoje já não é mais preciso. A única coisa que precisamos observar, depois você lê lá com carinho, eu vou deixar aqui a referência, leia lá
decisões tomadas no concílio em Jerusalém. Lá está o que o crente deve fazer e não deve fazer. E as demais coisas, a graça de Deus, ela vai suprir nas nossas vidas. Então hoje não tem ritual, não tem cerimonial de santificação, não precisa. Quando nós vamos separar um pastor ou alguém, ele é chamado à igreja, ele é chamado com a sua esposa, se tiver filhos e achar conveniente, os filhos vão, se não vai só a esposa, que é aquela que está do lado do seu esposo, para estar ali recebendo uma oração e a imposição de mãos. É isso, né? Se quiser usar o azeite, use-se o azeite. Tem gente que faz isso, outros já não usam o azeite. Aí é critério, mas o importante é a imposição de mãos que está sobre a vida daquele obreiro. Mais nada, a partir dali ele já está apto, a unção já está sobre ele, a virtude já está sobre ele, para ele fazer a obra do Senhor nosso Deus. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea? Sim. Isso quando o pecador recebe a salvação de Jesus Cristo pela fé. Então, eu volto aqui e digo o seguinte, essa santificação, ela vai ser instantânea? Vai. Oh, não se assuste agora o que eu vou dizer, não. Essa santificação, ela pode ser instantânea? Pode. Sabe quando? Se você aceitar Jesus agora, e daqui 2 minutinhos, Deus te chama para a eternidade. Você é chamado ao descanso eterno. Logo, essa tua salvação operou a santificação e foi instantâneo, está resolvido. Mas se não, amados, ali você foi salvo, ali você se converteu e a salvação vai ser no 2º dia, vai ser no 3º dia, vai ser no 10º dia, vai ser no 20º dia, vai ser no 30º ano. Enquanto você estiver vivo, você precisa buscar em Deus. Salvação instantânea, santificação, um processo que começa no dia que aceitamos o Senhor Jesus. No 3º diz, é uma necessidade, a santificação do Novo Testamento é uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua seu crescimento físico e mental. E isso se aplica também à vida espiritual. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Aí eu vou voltar no mesmo pensamento, né? Salvação instantânea, santificação progressiva. Salvação instantânea, santificação progressiva, só vai ser instantânea essa santificação se ao aceitar Jesus, a pessoa é chamada ao descanso eterno. Então, o interessante que fala que uma criança ao nascer, ela precisa de alimentos de acordo com a sua faixa etária. E é assim mesmo, é assim que deve acontecer. Assim que deve ser a vida dessa pessoa, dessa criança. Até um ponto que ela não vai mais precisar de leite materno, ela vai ter alimentos mais sólidos. Mesma coisa é a nossa vida. Quando aceitamos o Senhor Jesus, começamos uma nova caminhada. E nessa nova caminhada, nesse alimento diário, nessa nossa comunhão diária com Deus, nós vamos precisar, sabe de quê? De alimentos, para que nós venhamos nos santificar na presença do Senhor Jesus. A salvação em Cristo é acompanhada da santificação, exatamente. A salvação vem e a santificação acompanha a salvação. E o seu agente ativo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que salva e que santifica o crente e que prepara o crente para o arrebatamento. A síntese desse tópico é: no Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, no Novo Testamento, e a igreja hoje precisa se espelhar em Cristo, se espelhar no Espírito Santo, para que alcance de fato esta salvação,
esta santificação, esta libertação do pecado. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a santificação aplicada ao crente. Vamos falar sobre a comunidade de Jesus, uma vida santificada e o que é ética. Diz assim: o Espírito Santo é a fonte de santidade e o Senhor é o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é obra do Deus Trino. Ou seja, a ideia do discípulo é parecer com o seu Senhor. É aparecer com o seu mestre. É parecer com o seu mestre. É quando alguém olhar o discípulo, ouvir o discípulo falar, dizer: quando você falou, eu lembrei de fulano. É fulano, ele é o meu mestre. Foi ele que me ensinou. Então, a santidade é exatamente isso. Por que nós queremos ser santo? Porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Então, por isso que nós desejamos isso. E quanto mais santidade individual e santidade na igreja, mais esta igreja vai refletir a glória de Deus no mundo. Que coisa linda, né, amados? Aí diz assim: a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Está vendo? A ideia das epístolas paulinas de Pedro, Tiago, João, Judas, enfim, as epístolas, elas têm a finalidade de quê? De nos direcionar o caminho, de dizer para nós até onde podemos ir ou não, até onde nós podemos chegar ou não. As epístolas vão dar para nós o guarda-rei, né? Aquela proteção que tem nas estradas, vai dizer para nós até onde nós podemos ir ou não. Então, as epístolas vai apontar para nós o caminho da santidade. E o caminho da santidade está na palavra de Deus, está nos evangelhos, em Atos e nas epístolas. E no Apocalipse. Porque se nós não nos santificarmos, o Apocalipse vai deixar de existir para nós. Nós vamos deixar de viver a verdade do Evangelho. Então temos que ter esse cuidado. Então a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus, ela é santa. Quem participa dela é santo. Quem participa dessa comunidade precisa desejar parecer com o Senhor Jesus. Vamos fazer isso? Vamos buscar ser parecido com o Senhor Jesus a cada dia? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Se nós buscarmos ser parecidos com Jesus, nós também seremos um nele, um com ele, um nele, né? Um com o Espírito Santo, um no Espírito Santo. Que bênção! O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, né? Deus chama Israel para ser a sua nação sacerdotal. E agora, quem é esta nação sacerdotal? Israel está lá, aguardando o cumprimento das profecias do final dos tempos. Mas hoje, o reino sacerdotal de Deus na terra é a igreja. Deus estabeleceu a igreja como seu reino sacerdotal. E ser sacerdote é o quê? É pegar a necessidade do povo e levar para Deus. Então Deus nos estabeleceu com essa missão maravilhosa de sermos esses que estamos aqui para fazer essa diferença, separados para isso. E as pessoas precisam reconhecer na igreja esse chamado sacerdotal. Ok? Uma vida santificada. Somos santificados, olha só, vamos lá. Primeiro, somos santificados pela palavra. Não tem santificação sem a palavra. A santificação, primeiro, pela palavra. A santificação pelo sangue do Senhor Jesus. É o sangue do Senhor Jesus
que nos lava e nos purifica. E Apocalipse vai dizer sobre isso. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Então, santificação pela palavra, pelo sangue, santificação pelo Espírito de Deus. É o Espírito que vai dizer para nós: eu te santifico pela palavra e pelo sangue de Jesus. Podemos afirmar, como Donald G., que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação, através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Ou seja, esta salvação, esta santificação só vem para aquele que está em contato com Cristo, em contato com o Espírito e em contato com a palavra. Senão, fica impossível ser santificado. E aquele que é santificado, e hoje a coisa está um pouco banalizada, que as pessoas falam palavrões, cantam músicas que denominamos músicas mundanas, canta tantas outras coisas que não glorificam a Deus. Palavras torpes. Temos que ter o cuidado de não nos deixarmos vencer por essas coisas também, por essas práticas que entristecem aquele que atua na nossa vida, que é o Espírito Santo. Sabemos que temos falhas, que somos pecadores, mas não podemos, por causa disso, dar ocasião à carne. A carne é fraca, mas ela tenta nos dominar constantemente. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Deus é kadosh e exige o raios do seu povo, que o seu povo busque santidade todos os dias. Sem santificação, como diz o texto áureo, ninguém verá o Senhor. O que é ética? O que seria então a ética da santificação? A ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações, faz o quê? Corrompe os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Por quê? Porque vai fugir a ética, vai fugir a moral. Ô irmãos, se a ética é um hábito e costume, então vamos fazer uma coisa? Vamos buscar essa ética de nos santificarmos cada dia mais diante de Deus, de buscarmos as coisas sagradas, as coisas de Deus, as coisas dos céus, aquilo que traz verdadeira edificação para a nossa vida. Vamos abrir mão, como diz também o Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem anda na roda dos escarnecedores. Por quê? Na roda dos escarnecedores tem mais conversações. Vocês se lembram, você que já tem uma idade como a minha, por exemplo, você é daquele tempo e você vai lembrar disso, que alguém, quando estava falando uma palavra torpe, chegava um crente e falava: não vamos falar mais não, porque, olha, chegou um crente. Hoje não tem mais esse princípio, mas que Deus faça resplandecer em nós a sua glória, para que as pessoas vejam que a igreja continua sendo a agência de Deus na terra que tem esse poder e essa autoridade. Então, ética é o quê? É a questão da preservação do hábito e do bom costumes. Se você levar alguém na tua igreja e falar que não tem ética, não leve mais, porque nós temos ética sim. Temos ética para conduzir o culto, para estar na presença de Deus, para estar pregando, para estar ensinando. Como pastor, não posso falar aqui na live qualquer coisa, não posso falar qualquer palavra que possa ferir alguém. Eu tenho que ter ética. Eu tenho que ter ética com o meu pastor presidente, pastor Israel do Couto, com os meus irmãos pastores que estão comigo também, junto com o pastor Israel, pastor Miquel, o nosso primeiro vice-presidente, os demais pastores, os nossos líderes de igreja que estão com a gente, os presbíteros. Então nós não podemos quebrar essa ética.
Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão quebrando a ética, não respeitam a sua liderança, não respeitam o seu pastor, não respeitam o seu dirigente, que é o imediato que está ali, não respeitam a sua liderança. Que coisa feia, que coisa feia. Deus não se agrada. Deus é um Deus ético. Deus falava com Moisés, e quando um dia alguém quis falar diretamente com ele, Deus falou: olha, com Moisés eu falo frente a frente, eu falo diretamente com ele, você fique na sua, que eu trato diretamente com Moisés. Deus dizendo: eu não quebro o princípio, meu princípio eu disse que eu iria falar com ele. Você quer falar comigo? Quer falar comigo? Fala com Moisés primeiro. Então tem que ter isso, tem que ter essa ética no meio do povo de Deus. Então a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz da Escritura Sagrada. Colocou: você viu alguma coisa? É bonito? É lindo? É agradável? É. Coloca à luz da Bíblia. Deixa eu pegar aqui, né? Porque eu estou falando com a revista. Coloque à luz da Bíblia. A Bíblia condena? Então, essa situação não deve ser observada, não deve ser vista como algo bom, como algo agradável. Colocou na Bíblia, a Bíblia aprovou, glorifique a Deus, que aí é bênção para você e para todos nós. Queridos, vamos à nossa conclusão, que diz: sobre a santificação precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Lembre-se, você é santificado para Deus. Você é o Hagios de Deus nessa terra. Viva isso, viva essa santidade, essa santificação. Deixe o Espírito de Deus nortear e direcionar toda a sua vida. Que Deus te abençoe. E vou deixar em cima um vídeo especial falando sobre Kadosh e falando também sobre Hagios, que está no nosso primeiro tópico da nossa lição. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Almir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus. Espero que esse estudo tenha acrescentado na sua vida. E não esqueça, querido, deixe o seu comentário aí, logo abaixo do vídeo, deixe o seu comentário. Se você pertence a algum ministério, a alguma igreja, coloque o nome da sua igreja, envolva mais alguém da sua igreja e venha com a gente nesse estudo maravilhoso. Vamos falar com Deus. Deus e Pai, obrigado por esse teu filho que o Senhor santificou, que o Senhor separou para a tua obra. Obrigado pela minha irmã, pelo meu irmão, pelo ministro, pelo evangelista, pelo servo, pela serva, por todos esses, Pai, que tem feito um trabalho de excelência diante do Senhor. Todos nós somos santificados e por isso precisamos cumprir aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Pai Santo, eu louvo o teu nome, eu glorifico o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continue com a tua igreja, com o teu povo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido e querida, que Deus te abençoe e espero que esse vídeo possa contribuir para a tua vida espiritual. Lembre-se, o Kadosh de Deus, a santidade de Deus precisa estar na tua vida e na igreja que você congrega em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo do nosso Comunhão Diária com Deus. Tenha aí uma noite, uma manhã, um dia, uma tarde abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém.